com muita alegria que eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor, amém? Podem tomar assento. Estou grata a Deus pela vida de cada um que se inscreveu para esse grande congresso, que veio até aqui, que vai passar o dia todo aqui recebendo as bênçãos do Senhor. Eu creio que Deus vai marcar este congresso nos nossos corações, como já tem feito. Ontem me alegrei bastante no Senhor, vendo bastante rostos conhecidos, revendo irmãos de outras cidades, e eu louvo a Deus por isso. É maravilhoso nós estarmos aqui em busca, de aprender mais, nos capacitar para essa grande obra, esse grande ide, que é ide pregai o evangelho a toda criatura, toda, de todas as idades, crianças com deficiências, com todo tipo de crianças e pré-adolescentes, adolescentes, para a honra e a glória do Senhor e para discipular estas crianças, Porque não podemos apenas ganhar as crianças e deixá-las, ao léu, mas discipulá-las no caminho do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. Enquanto vocês abrem aí a Bíblia, irmãos, quero que todos que vieram de outras cidades se sintam em casa. Ali no banheiro a gente colocou uma caixinha com alguns primeiros socorros, algumas coisinhas. As meninas ali da secretaria têm um remedinho para dor de cabeça, porque às vezes acontece, Procure as meninas da secretaria, me procurem, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, o 14 e o 15. E o nosso texto está na página do livro 109. Eu vou também usar bastante o livro nesta palestra. E o que diz a palavra de Deus, que Paulo escreveu a Timóteo? Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Amém? Deixem aí o livro de Timóteo aberto. E a gente vai falar sobre frutos. Meninas da recepção, meninas da entrada ali. Como é que faz o mosquitinho? Frutos que permanecem. Nós encontramos nas cartas de Paulo, principalmente nas cartas de Timóteo, a história desse jovem que a Bíblia diz, Paulo testemunhou sobre a vida dele, desde pequeno, desde criança, não diz qual idade. Muita gente gostaria de saber e me pergunta e se questiona de que idade que a gente vai começar a discipular as crianças. Nós ouvimos muito falar da janela 4-14, que é a idade que mais há conversões, dos 4 aos 14 anos. Mas eu vou além, de 0 a 14, porque tem vindo uma grande força aí de redes sociais, de aplicativos, de telas, e que querem roubar as crianças. Mas a palavra, a semente da palavra de Deus, ela precisa chegar antes no coração dessas crianças. Então eu sei que vocês vão pensar muitas coisas. Irmã, mas lá na minha igreja tem só eu, e eu não consigo. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus essas crianças e vamos alcançá-las em nome de Jesus. Nós vemos então um exemplo de Paulo. Pode passar o próximo slide. Paulo dizendo, Timóteo, permanece firme. Então ele já tinha uma base. A base dele vinha da onde? Da palavra de Deus. Sua mãe Eunice,
sua avó Lloyd. Gente, não sei se muitos sabem aqui já, né, que esse ano eu virei avó. Para a honra e a glória do Senhor, meu netinho está com 4 meses. E eu não sei vocês, mas como eu estou sendo avó agora, pela primeira vez, o meu Instagram chove de coisinhas sobre vó. E eu sempre estou ouvindo, né, uma coisa comum assim, que eu tenho ouvido, né, que vó é para mimar, é para estragar o neto, é para dar doce, educar. A avó já educou, né, que foi os seus filhos. Agora ela é para estragar mesmo. Olha, tem coisas aí nessa fala que eu até concordo, né? Casa de vó tem doce, tem tudo com muito respeito aos pais que estão educando essa nova criança que está chegando, né? Mas, gente, eu vou ficar com a palavra de Deus, sabe? Eu quero ser uma avó igual a avó do Timóteo, que ela já tinha educado a Eunice nos caminhos do Senhor, mas ela não negou a responsabilidade, a importância de discipular o seu neto Timóteo. E essa mulher, olha como ela foi importante na Bíblia. O nome dela ficou registrado e já passou-se mais de 2000 anos e o nome dela é sempre falado, principalmente nas reuniões do Ministério Infantil, né? Que Timóteo foi um exemplo, né? Então, eu quero seguir o exemplo da avó Lloyd, sabe? Educar o meu neto também, quero discipular. Todos aqui provavelmente já ouviram o meu testemunho, que eu discipulei e eu preguei o evangelho para os meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, um está com 28 anos e um está com 16. E todos os 2 aceitaram Jesus comigo em casa. E agora eu quero ajudar a minha nora a falar de Jesus, né, para o pequeno Augusto. E se Deus quiser, ele vai aceitar Jesus conosco lá em casa. É claro que Deus vai querer, em nome de Jesus. E nós vamos, né? Permanece fiel àquilo que lhe foi ensinado. Nós precisamos ensinar. E nós temos o bem, a palavra de Deus. Nós não temos qualquer material. Ontem, na minha fala ali, eu comentei que as crianças estão aprendendo o tempo todo, né? Com a televisão, com as pessoas, com os pais, com os tios, avós. Eles estão aprendendo na escola, na creche, no caminho, nas redes sociais, nos videozinhos do YouTube, desenho. O tempo todo a criança está aprendendo. Mas o que ela está aprendendo? Quem está ensinando? Quem está discipulando? Então, a criança ela passa horas do seu dia rodeado de várias pessoas. Algumas tementes a Deus, outras não. Outras dispersas, mas os pais, os professores, o discipulador, a igreja precisa estar atenta a essa criança. Não importa se você não tem um cargo de discipulador, se você é o vizinho de uma criança como eu, Deus tem me chamado para evangelizar as crianças da minha rua. E eu comentei ontem que não adianta eu querer dizer que, Senhor, mas eu sou uma palestrante, eu já passou essa minha fase de evangelizar crianças, agora eu sou uma líder que lidero pessoas adultas que trabalham com criança. Não, estou muito enganada se eu vim com esse papinho para cima de Deus. Eu não posso enganar o meu Deus. O ide e pregar o evangelho ali na minha rua, até os confins da terra, ali na minha esquina, ali é o meu campo. As minhas ovelhas estão ali, eu preciso procurar essas ovelhas que estão perdidas, desgarradas, é minha responsabilidade e sua também. Às vezes a gente pensa que a nossa salinha, nosso quadradinho, todo o nosso ministério é só ali. Não, nada disso. Todo o nosso espaço, todo o nosso próximo, né? A nossa família, nossos netos, sobrinhos, é nossa responsabilidade também,
né? Todas essas crianças que estão ali. E nós temos a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que vivifica. Ela dá vida a quem está longe, distante de Deus, destituído da glória de Deus. A palavra de Deus é quem dá a vida eterna. E nós sabemos, né, que precisamos encontrar essas crianças, filhas de pastores, amigos nossos, todas essas crianças, elas precisam ser salvas, para depois nós ensinar a palavra de Deus. Desde a infância, as Sagradas Escrituras, que dão sabedoria. Gente, sabedoria o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas conhecer a Deus. E a nossa querida revista Investigadores da Bíblia, ela é exatamente essa palavra, esse versículo, né, de sabedoria. Ela dá sabedoria, porque ela é exatamente a palavra de Deus explicada com figurinhas, que às vezes a gente não precisa nem de visuais. Ela é a palavra de Deus na íntegra. E esse material, que é a própria palavra de Deus em revista, tem transformado muitas crianças. Logo eu já vou passar alguns vídeos de testemunhos de crianças. A sabedoria, que é o temor a Deus, que é conhecer a Deus. E ontem nós falamos, né, sobre, às vezes a gente, como adulto, esse pessoal que veio de fora ali, a gente está conversando, e eles muito comentam que essa geração que está aqui, a maioria não teve discipulado infantil, não teve discipulado, né, que é essa organização sistemática da palavra de Deus, de uma teologia que ensina desde o começo que um novo convertido, uma nova criatura precisa saber a respeito de Deus, da igreja, do serviço cristão. E nós temos esse privilégio de agora poder discipular as nossas crianças. E muitos de nós não tivemos essa oportunidade quando éramos crianças. E estamos agora, principalmente agora com essa revista Investigadores, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que dizem, nossa, muita coisa que eu estou aprendendo para mim. O irmão Cláudio, o diácono Cláudio e a irmã Miriam estão aí? Não, depois nós vamos ver. Ele disse que ele tem aprendido muito, ele e a equipe dele. Muitos professores têm me procurado e contado que têm aprendido muito com essa revista. Amém? Sabedoria para receber a salvação, o bem mais precioso que uma criança pode ter. A criança pode se tornar, nós vimos aqui cantores tão pequenos, né? Ontem, hoje, aquele menino, um talento, essas crianças já servindo, eles têm um mundo de opções pela frente. Mas o bem mais precioso que essas crianças têm, além do dom, da profissão que eles vão escolher, das riquezas, é Jesus no coração, é a salvação. E o nosso ministério é pegar essa salvação, o nosso Jesus, e levar para essas crianças, conduzir essas crianças ao nosso Jesus. É simples. Às vezes a gente que complica. Elas têm uma fé simples. Essa época, essa idade é a melhor idade para semear a palavra de Deus e cultivar e discipular, afofando a terra, deixando que a palavra de Deus cresça, produza frutos. Pode passar, irmão. Não apenas, né, Timóteo ali demonstrava, Paulo pôde ver nitidamente que ele não apenas sabia a palavra de Deus, não apenas conhecia quem era Moisés, o que tinha feito, o que tinha acontecido com o povo de Deus, quando saíram do Egito, quais as festas judaicas. Não era só isso que Lloyd e Eunice ensinaram, mas eles, além de saber a palavra de Deus, ele vivia
essa palavra. As nossas crianças precisam viver a palavra de Deus. E como que elas podem viver essa palavra? Nós, discipuladores, precisamos viver essa palavra. Discipulado, ele é muito mais além do que conhecimento, porque você pode olhar para mim e não vai saber o que eu sei, o que eu deixo de saber sobre teologia, angiologia. Você olhando para mim não sabe, não consegue ver. Mas as minhas atitudes, o jeito como eu trato o meu esposo, como eu trato os irmãos, o jeito que eu trato vocês, a minha mãe, os meus pais, um novo convertido, os irmãos lá da igreja, o meu respeito, o meu carinho, as minhas ações são testemunho da vivência da palavra. Não adianta eu saber um monte de coisa, ser uma teóloga formada, não adianta nada disso se eu não viver na prática. E discipulado é prática, é contemplação. Eu contemplo Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu não fico olhando para os defeitos, para as coisas que às vezes acontecem conforme o não previsto. Eu não fico buscando defeitos na diretoria, porque todos nós somos cheios de dificuldades, de imperfeições. Mas eu olho para Jesus. Discipulado é contemplação, contemplar Jesus. E os meus discípulos, vocês aqui, uns olhando para os outros, contemplando a vida um do outro. Oh, nossa, a Dani, como ela é, ela acolhe muito bem, olha como ela vive a palavra de Deus. Nós vemos os ensinamentos de Paulo para Timóteo. Timóteo, faz assim, cuida das viúvas, respeita os mais velhos. E eu estou vendo aqui na palavra de Deus, nas cartas de Timóteo, e eu vejo na Dani, vejo no Everton, vejo na equipe, vejo na irmã Maria Cercal, vejo em vocês. Discipulado é contemplação. É viver a palavra. Não adianta a gente saber um monte de coisa, saber o plano da salvação de cor e salteado, mas não viver a palavra. Isso é testemunho, testemunhar. Fé verdadeira. Aqui na página, não sei se vocês estão acompanhando aí, na página 110. Então, os frutos que permanecem. Eu elenquei 4 exemplos de frutos que Paulo via na vida de Timóteo, que nós precisamos ver na vida das crianças. E testemunho, eu já mostrei uma dica preciosa aí para as crianças. Eu vi que as crianças, elas têm, crianças, adultos, todos nós, eu inclusive, nós temos um travamento assim de testemunhar às vezes, ou de fazer um vídeo, Eu pedi alguns vídeos e às vezes as crianças ficavam nervosas, mas elas queriam testemunhar. E testemunhar é discipulado. Tem que ter um espaço. Às vezes a gente é aquela professora sistemática, Eu trouxe esse baú, eu trouxe essa revista, e eu trouxe esse visual, e trouxe esse corinho, e eu enche de atividades e não deixa espaço para testemunhar. E testemunhar tem que estar dentro do nosso planejamento. A gente precisa, tanto nós temos que ter testemunhos sempre. A criança vai ouvir nós compartilhando as nossas experiências com Deus, o que eu fiz na oração, o que me aconteceu semana passada, e os links que eu tenho do que eu vivo com o que eu li na Bíblia. Eu testemunhar e eu ouvir a criança testemunhar, eu dar oportunidade para ela testemunhar. Isso tem que estar dentro do nosso planejamento. Para a glória do Senhor, a criança precisa crescer testemunhando. E eu já contei, quando eu preguei o evangelho para o meu filho, eu tinha 23 anos, nunca tinha ouvido do livro Sem Palavras. Cheguei em casa com quase nada de conhecimento. Preguei para ele, Dean, vem cá, a mãe vai falar sobre o livro Sem Palavras. Cor isso, cor aquilo, tá. Deseja aceitar Jesus como Salvador? Eu quero, mãe.
Eu tão jovem, inexperiente, cheia de dúvidas, e eu pensei, não, uma criança de 4 anos e meio, ela não vai aceitar Jesus, ela não vai entender. Eu achava que o evangelho era muito complicado, muito teológico para uma criança. E eu quebrei a cara para a glória de Deus. Não, ele recebeu Jesus como Salvador, e eu orei, fiz a oração de confissão, igual o neto da irmã ali. E ele aceitou Jesus. E a página verde, a minha professora disse, a criança precisa testemunhar, falar de Jesus, demonstrar que agora ela é uma nova criatura, crescer espiritualmente. Eu pensei comigo de novo, olha como a gente é cheia de dúvidas, né? Mas isso é normal. Está no script, está tudo normal. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão detalhista, que ele passou-se 2 meses, não sei, de repente o Dean, na minha salinha, eu dava lição de juniores, ele era 4 anos e pouquinho, ele estava bagunçando, veio para a minha salinha, e eu estava ali falando com a minha sala, só ele de 4 anos ali no meio, e eu perguntando para a minha sala, quem já aceitou Jesus aqui como Salvador? E ele levantou a mão, eu já recebi Jesus como Salvador lá em casa com a minha mãe. A frase completa, porque vocês já ouviram eu dizendo que se não tiver a frase completa, eu estou perdida, eu não entendo direito. E Deus sabe exatamente o meu jeito e responde para mim, do jeito que eu consigo entender. E ali eu fiquei sabendo que a criança recebe Jesus, com idade assim muito pouca, com pouco conhecimento, com pouca informação, ela já tem uma fé simples, ela já entende, já recebe e ela testemunha. É só a gente precisar dar a oportunidade para eles. Eu também criei aqui, vou jogar lá no grupo para vocês imprimir e ter o de vocês. Pode colar aqui, né, fazer a janelinha aqui, meu testemunho. Né, cada criança contar o seu testemunho. Eu fiz esse aqui também, às vezes, meu testemunho, a criança pode achar, meu Deus, mas testemunho tem que ser uma cura, tem que ser algo extraordinário. Não, nosso testemunho diário, igual Paulo via o testemunho de Timóteo, ele tinha uma fé verdadeira. Fé verdadeira é detalhes do dia a dia que a gente pode contar um para os outros e acrescentar a fé do nosso amiguinho. Né? Isso é testemunho. Caráter, ele vem sendo moldado, ele não precisa ser, não, eu sou assim desse jeito. Não, o caráter ele pode ser moldado através da palavra de Deus, do Espírito Santo. Perseverança. Eu fico triste quando eu ouço história de crianças que cresceram na casa do Senhor, fizeram parte do departamento infantil, fizeram apresentações de Natal, chegaram na idade adulta, adolescente, se afastaram. Foram para a faculdade, viraram a cabeça. Irmãs, irmãos, onde está o problema? Será que não é eu e você que estamos deixando escapar entre os nossos dedos essas almas preciosas? Será que nós estamos orando pela nossa turma ou nós estamos, abençoa minha sala, Senhor? Não, isso não é oração de um discipulador comprometido com o seu chamado. Ore nome por nome, coloque a família dessa criança na sua oração, coloque a vida dela, ore pela escola onde ela estuda, pelas companhias dela, pelos amigos. E discipulado, e discipulador, discípulo, isso é um elo para o resto da vida. Você pode discipular pessoas da sua idade. Gente, essa semana eu estava conversando com a minha mãe, e quando eu vi, eu estava meio que discipulando a minha mãe. Eu digo, nossa, Soraya, mas tu também, né? Ora discipulando a tua mãe, mas é isso aí. Timóteo era jovem e estava pastoreando uma igreja. Ele estava pastoreando, discipulando pessoas idôneas, mais velhas, com sabedorias diferentes, coisas. Ele estava aprendendo, estava ensinando, discipulando, estava sendo discipulado, mentoreado por Paulo, e é isso que acontece.
Nós vamos discipular nossas crianças, as famílias delas para a honra e a glória do Senhor, temos essa oportunidade. Vamos discipular as nossas colegas, nossos amigos, nossos irmãos de equipe. O nosso pastor pode nos discipular, nós podemos falar aquilo que nós estamos aprendendo aqui, compartilhar com os nossos pastores, porque eles estão lá na plenária geral, às vezes eles não têm a mesma visão que o Ministério Infantil, e nós temos essa visão, e essa visão precisa ser compartilhada, porque a visão que nós estamos tendo aqui hoje, de ministério infantil, de discipulado infantil, ela não veio da minha cabeça, não veio da cabeça da pastora Mônica, do pastor John, não veio da cabeça da pastora Sueli, não. Ela veio da palavra de Deus, e Deus, Ele tem colocado esse entendimento, e esse entendimento, ele não deve ficar somente com a gente. Ele deve ser compartilhado, ele deve ser testemunhado. Aonde, irmã Soraya? Aonde o nosso testemunho conseguir chegar, nas casas, nos lares, nas famílias, para que mais pessoas tenham esse entendimento, que criança tenha sua importância, que Deus sempre deu a devida importância para elas. Lá nas primeiras páginas da palavra de Deus, Deus já estava instruindo Moisés. E essas palavras que hoje eu te ordeno, elas estejam em teu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Com certeza, irmãos, Eunice e Lloyd várias vezes leram, não era esse versículo, mas essa parte de Deuteronômio, da lei de Moisés, várias vezes, isso elas tinham no coração delas. Converse sobre elas, sobre a palavra de Deus, não coisas da nossa cabeça. Sentado em casa, você consegue imaginar ali, pode voltar ao slide anterior, a Lloyd e a Eunice sentadas em casa, elas estavam cumprindo a palavra de Deus. Quando se deitar, andando pelo caminho, quando se levantar, às vezes eu levo meu filho na escola, eu sempre digo, Deus, eu quero discretamente, que às vezes a gente, quando tem um filho adolescente, jovem, não quer dar muito na vista que tu está discipulando, mas eu digo, Senhor, numa fala dele, eu já quero entrar assim com um conselho do céu, assim, da tua palavra. Quero que ele aborde temas comigo, as suas dúvidas. Meu filho, meu discípulo, eu não abro mão jamais dele. As minhas crianças na igreja são importantíssimas, mas o meu filho é meu discípulo. Não abro mão dele jamais. Meu filho casado, minha nora, minha filha, minha discípula. Jamais não abro mão de discipular a vida deles. São casados, têm a vida deles, ótimo. Não vou me meter na vida deles, nas finanças deles, mas são meus discípulos. Aonde o Espírito Santo de Deus me tocar, eu quero estar ali discipulando, orientando. Agora, ele pela primeira vez, ele é pai, ela é mãe. Eles vão começar a aprender a ser pais. Assim como eu e o meu esposo estamos começando a aprender a ser avós, eles estão aprendendo a ser pais. Todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos ser discipulados. E o Espírito Santo de Deus está aqui para ajudar-nos. Andando, sentando, se levantando, amarre-as como um sinal nos seus braços. Eu sempre lembro dessa parte, né? Às vezes a gente tem aquela pulseirinha, nós compramos a pulseirinha do Otávio, do Mundo de Otávio. Tem ali hoje eu vi, vocês receberam ali o bottom com o plano da salvação, né? Gente, isso é bíblico, olha que bênção. Amarre nos braços, prenda na testa. E testa, ninguém vai andar com um versículo aqui, né? Mas, gente, vocês lembram que a criança, ela tem esse córtex pré-frontal
que todos nós sabemos que ele está em desenvolvimento, ele não está finalizado. E ele vai chegar à sua plenitude ali finalizado aos 20 e poucos anos, 24, 25 anos. Enquanto isso, as informações que a criança, o adolescente, o jovem vai recebendo vão ficando armazenadas. Enquanto isso, eles não têm aquela dinâmica de tomar decisões, porque não está no tempo deles. Vocês sabem que o adolescente é cabeça de vento, às vezes parece irresponsável, mas isso é natural dele, porque ele está em formação. O seu córtex pré-frontal não está definido, não está formado. E quando eu vejo esse versículo, amarres como sinal nos braços, prendam na testa, nos lembra que toda a palavra de Deus que ela vai recebendo dia a dia, no discipulado, sentado, levantando, andando com a gente, vendo como a gente age, vendo como a gente compartilha a palavra de Deus, vendo o nosso testemunho, a mente dela, a testa aqui, vai sendo alimentada da palavra de Deus. Muita gente não leu a Bíblia toda e nunca vai ler. Muita gente que não é cristã, a Bíblia deles é eu e você. Se você fosse um livro, será que nas suas páginas, as pessoas, o mundo, as pessoas do seu trabalho, veriam Jesus nas suas páginas? Isso é testemunho, isso é discipulado. Amém? Pode passar o slide, irmão. Pode passar o outro. Então, nós estamos discipulando crianças para seguirem Jesus, para mostrarem Jesus aonde elas estiverem, para testemunharem de Jesus. E testemunho, ele começa lá na nossa sala, ele começa na nossa casa. Uma irmã ali estava perguntando sobre a bolsa do culto familiar, né? O testemunho começa com essa bolsa indo para o lar, a família testemunhando, contando lá na igreja. E esse testemunho, ele tem que sair da nossa casa, da nossa igreja. Ele deve estar no nosso rosto, estampado na nossa vida. Eu vou pedir para o tio Cauã ali passar um testemunho. Pode passar aquele do Elton. Elton, né? Tem vários ali, a gente vai sortear alguns ali. Nós temos ainda alguns minutos. Tranquilo, irmão. Então, as crianças, vocês vão ver, às vezes elas estão nervosas, mas os testemunhos são lindos. Alguns não conseguiram chegar ao vídeo até mim, mas nós vamos coletando esses testemunhos e vamos compartilhando nas redes sociais, vamos compartilhando lá no nosso grupo do discipulado. E eu quero que você, na sua igreja, na sua família, no seu hall ali do ministério, pode soltar. A paz do Senhor. Meu nome é Heitor Gonçalves Cardoso. Eu congrego na Shekinah. E eu tenho 10 anos. Hoje eu vou contar meu testemunho do que aconteceu na minha escola. Um dia eu tava na minha escola e a prof de artes falou para eu fazer um trabalho e que há um Deus. Mas daí eu pensei, como vou criar um Deus? Um Deus, que é o único Deus verdadeiro. Só tem um. Então, eu cheguei em casa muito preocupado e eu pedi um conselho para minha mãe. Ela disse para pegar uma folha e escrever o que eu sentia no meu coração. Eu escrevi e entreguei para a professora. Ela deixou fazer o que eu sentia no meu coração. E eu falei sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que ele tinha aprendido na aula. E eu fiquei muito feliz por causa disso. Eu amo as aulas dos investigadores da Bíblia, são ótimas e é uma bênção. A minha aula favorita é a aula 12, que fala sobre
o maior presente de Deus, que é Jesus. Pode passar outro. Irmãos, não dá para glorificar a Deus, de louvar Ele. Gente, o que o inimigo nosso mais odeia, gente, é ver crianças assim testemunhando. Pensa, irmã, tudo que tu passa, as aflições, é porque tu está fazendo isso. Essas crianças estão gerando frutos, frutos que permanecem. É por isso que nós somos tão odiados pelo nosso adversário. Pode passar. Pai do Senhor, meu nome é Gabriele, eu tenho 10 anos. 10 anos, Gabriele. E Abejó, Nova Canaã. Sou discipulado do Clube da Bíblia. A lição que eu mais gostei foi a lição 1. Como é Deus? Deus é um Deus pessoal, Deus é Espírito, Deus é bondoso, Deus é santo, Deus é amor. Estou aprendendo que Deus é nosso Pai, que sem Deus nós não somos nada, e eu creio que Deus vai abençoar minha família. Eu agradeço de coração a todos. Amém. Pode já preparar o outro. A irmã Maria Cercal está aqui agora? A irmã Maria Cercal, ela trabalha, está como voluntária, né, num orfanato. Ela chegou de mansinho ali, foi ganhando a confiança da diretora do orfanato, começou a falar de Jesus. Ela até ora pela pessoal que trabalha lá, e ela ganhou o respeito de toda aquela equipe e tem discipulado as crianças. Nós íamos fazer uma formatura lá, né, mas as crianças, para a glória de Deus, né, elas começaram a voltar tudo para a casa dos pais, para as famílias, né, porque elas estavam afastadas da família. E a irmã Maria Cercal disse: Soraya, eu quero levar o discipulado, investigadores da Bíblia para lá, eu posso? Eu disse: meu Deus, tu deve levar. Para a honra e glória do Senhor, essas crianças vão aprender sobre o Deus único e verdadeiro e o presente que é Jesus. Pode passar o próximo slide. Paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Fabiana Guiar, mais conhecida como Tia Fabi. Eu sou aqui da IADIO Nova Canaã, setor 64, do pastor Carlos Alexandre. Nós estamos aqui com as crianças investigadores da Bíblia, com 28 crianças. Estamos trabalhando com esta em conhecimento da palavra de Deus. E eu sou apaixonada por esta revista, por estar dando esse discipulado infantil para as nossas crianças. Eu quero contar um pouquinho do meu testemunho, que no ano passado, quando iniciou a oficina dos investigadores, eu fiquei muito admirada, fiquei apaixonada pelo conteúdo dessa revista, porque ela fala profundamente do nosso Deus, de Jesus Cristo, sobre como chegar até o céu, sobre o Espírito Santo. Então, assim, eu estou apaixonada. E logo que eu passei pela oficina, as primeiras oficinas que teve em Joinville, eu descobri um câncer maligno em estado avançado. Aí passei aquele processo, fiz cirurgia, logo após a cirurgia veio a notícia: Fabiana, foi retirado todo o câncer e você está curada. Nesse período eu já tinha me afastado de todos os trabalhos da igreja. Agora, em 2025, eu retornei e sou agora discipuladora aqui das crianças. E eu quero falar um pouquinho sobre esse trabalho, porque aqui está profundamente a palavra de Deus de forma muito especial para as crianças. E uma das coisas que mais eu gostei de lecionar foi sobre o nosso Jesus, né? Sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus, porque uma atividade que eu fiz, que eu amei ter feito com as crianças, foi sobre Jesus está vivo. Aí, para falar que Jesus está vivo, porque a gente é um ser vivo, certo? Então, para a gente falar sobre Jesus vivo, primeiro a gente tem que falar sobre que ele nasceu, ele cresceu, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então a gente trabalhou com a forma lúdica, com argila, fazendo o sepulcro vazio. Aí na próxima atividade a gente fez com palitinho de picolé, a cruz vazia, porque para eles entenderem que Jesus ele está vivo
e hoje ele mora dentro de nós, no nosso coração. Então, quando eles têm esse entendimento, então eles sabem que o que eles estavam fazendo antes, eles não podem fazer agora, porque eles carregam uma preciosa semente. Eles carregam algo dentro deles que é muito precioso. Então, esse é o meu testemunho e eu estou ansiosa pelo segundo volume do Clube dos Investigadores. Deus abençoe. Irmãos, a Fabiane não está aqui hoje. Ontem ela estava e ela tem esse testemunho maravilhoso que ela foi curada do câncer ali, né? E tem feito um trabalho excepcional lá na congregação dela. E ela tem postado nas redes sociais e chamou a atenção de um colégio, de um lugar ali, onde cuida de crianças, tipo orfanato ali, só que um pouquinho diferente. E ela foi convidada para trabalhar lá por causa do discipulado que ela faz na congregação dela e posta ali. Às vezes alguém pode até pensar, para que ficar postando, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E ela trabalhou essa semana já lá, a primeira semana, e tem sido uma bênção. Ela já está cheia de testemunhos mais para contar. Pode passar o próximo ali. Nos Investigadores da Bíblia, fase 1, nós aprendemos sobre o plano da salvação, que é composto por 5 cores, e elas são o amarelo, que representa o céu. Eu aprendi que o preto representa o pecado. Eu aprendi que o vermelho significa o sangue de Jesus. Eu aprendi que o branco significa coração limpo. Eu aprendi que o verde é crescimento. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês viram aquele último ali? E o verde é crescimento. Isso, olha só, eu aprendi no discipulado. Isso aqui a gente tem que estar sempre treinando. Não adianta a gente querer, né, dar um bolo de folheto. Vamos fazer evangelismo. A criança quieta lá, só entregando o folheto. Pode fazer. Mas evangelismo a gente começa a treinar dentro da sala. E esse vídeo é um exemplo de uma atividade de testemunho de evangelismo que a gente pode fazer com as crianças, né? Sobre o que elas aprenderam, esse treinamento. Tudo que a gente ensinou na aula, a gente pode fazer esse treinamento. O que você aprendeu? Para ela ir treinando. Quando a gente fala o que aprendeu, apresenta, a nossa aprendizagem sobe um monte. Aprende muito mais. Pode passar o próximo. O meu nome é Israel Natan Franz Pereira e sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Nova Canaã, setor 64, que fica no Paranaguamirim. E toda quinta-feira tem o discipulado do Clube da Bíblia, que uma das aulas que me tocou muito foi a aula de não falar o nome de Deus em vão, que eu trouxe isso para minha vida, porque eu falava muito o nome de Deus em vão sem orações ou coisas importantes. Daí eu comecei a ficar falando e tal. Daí quando eu cheguei nessa aula, eu trouxe para minha vida essa aula. Claro, todas as aulas foram muito boas, sobre a blasfêmia, etc e tal, que a gente já está na 7ª ou 8ª aula. Daí, essa aula foi a que mais me tocou, pois eu aprendi que não se pode falar o nome de Deus em vão. Amém! Glória a Deus! Está vendo que cada criança está contando um testemunho diferente, uma coisa que aprendeu, uma coisa que fez. Pode passar o próximo, Cauã. 2. Discipulado infantil, Clube Investigadores. A paz do Senhor, somos aqui da IAD Jardim Franciele. Eu sou a tia Marci, tia Diana,
Tia Lucimara. Estamos aqui ensinando sobre Deus para as crianças com um discipulado infantil. As crianças aprenderam sobre Deus. A maioria aqui, os pais não são crentes, estamos aqui para ensinar eles a palavra do Senhor. Vocês aprenderam sobre Deus, crianças? Sim! Deus é para vocês. O que cada um Deus é para vocês? Glorioso. Santo. Deus é Criador. Maravilhoso. maravilhoso, Potente. bom, amor. Deus é? Deus é tudo para a nossa vida. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. A Marciane está aí, não, né? Levanta a mão, irmã. Ó, a outra irmã do vídeo ali, ó. Que glória! A Marciane, ela é professora num colégio municipal e a classe das crianças na congregação das irmãs ali, ela está sendo construída. Então, ela levou o discipulado para a casa dela, que fica próximo. E começou a discipular as crianças. E quando as crianças da escola dela, os alunos delas ficaram sabendo, quiseram também participar. E ela diz ali no vídeo, não sei se nesse vídeo ela diz, mas ela fala num outro, que a maioria ali são alunos dela do colégio, estão ali aprendendo a palavra de Deus. A Marciane, ela está de fato indo até os confins e está amando o próximo, né? Todo mundo que está próximo, não somente a nossa sala, mas ontem a irmã Sueli, ela falou que a Bíblia diz, né? Vou recapitular aqui com vocês. Não é as crianças que precisam vir até nós, as almas, as ovelhas perdidas vão correndo procurar um pastor. Ei, você é pastor? Você é? Não. É nós que temos que ir até elas, né? E ali as crianças da escola estão aprendendo a palavra de Deus. E a gente precisa, né, ampliar a nossa visão, ter a visão de Deus. Meu nome Olha é que Pedro Davi, eu tenho 7 anos, eu participo do Clube Investigadores da Bíblia. Eu vou estar contando meu testemunho. Olha que lindo. Esses dias eu viajei e fui lá no meu vô e eu tive a oportunidade de falar sobre o Clube Investigadores da Bíblia. E ele ficou muito feliz que eu estava aprendendo. Eu também falo com ele com vídeo de chamada. Eu faço umas perguntas, ele também faz para mim. Eu moro aqui em Joinville e meu avô lá no Rio Grande do Sul. Eu converso com ele e eu e ele gostamos de ter essa relação. Eu e ele. Eu gostei de todas as lições. A que eu mais gostei foi a lição 4, que diz: quem é o nosso inimigo? Eu gostei muito de participar. Eu congrego na congregação Shekinah. Glória a Deus. Um dos meninos aí do testemunho, ele estava aqui ontem e pena que eu não tive como passar o testemunho ontem para ele se ver aqui no telão, né? Mas ele quis até tirar uma foto comigo ali. Depois eu posto lá no grupo nosso. E esse menino, o avô dele não é cristão. E quando eu ouvi, a irmã escreveu por escrito, né? Aqui as crianças, fulano, tal menino fez isso. Eu disse, mas grava esse vídeo e manda para mim por escrito. Eu quero saber como é que é o nome desse menino, da onde que é esse vô. E fiquei muito feliz com o testemunho dele. Acho que o pastor John ontem falou sobre as crianças, né? Às vezes a gente não pode chegar lá no prédio, né, pastor? E dizer, eu vim aqui falar de Jesus. Mas a criança, vê que eles se falam por videochamada. Quando ele foi visitar, talvez ele até levou a revistinha para mostrar para o vô. A criança vai. E esse que é o nosso foco com essa revista. Não somente as nossas crianças aprendendo, mas elas aprendendo, praticando, testemunhando, se preparando dentro da nossa sala.
ali dentro do nosso encontro para em todos os lugares, em todos os confins da terra, na escola, na creche, nas famílias, aonde nós, professores, não vamos poder nunca chegar, elas estão indo com a palavra de Deus. Pode passar o próximo. Senhora, boa noite. Eu me chamo Cláudio Murphy. Minha esposa e eu somos líderes do departamento infantil na congregação do Porto Rico e também líderes do discipulado infantil. Eu gostaria de, em um breve relato, passar a vocês a nossa experiência, minha e dessa turminha que está aqui, através das lições contidas nessa revista, Investigadores da Bíblia. Deus tem falado muito conosco, tanto na preparação das lições, nos estudos, tanto também na ministração. Deus tem falado aos nossos corações coisas profundas, contidas aqui, contidas na sua santa palavra. Ele tem nos visitado toda vez que é ministrado uma lição diferente, é uma aventura diferente com essa turminha. Então, aconselho você que não tem ainda discipulado infantil na tua congregação. Faça, isso é válido. Venha você também ser um investigador da Bíblia. Amém. Fiquem de pé. Esse último vídeo foi o irmão diácono Cláudio, esposo da irmã Miriam, eles congregam ali no Porto Rico, e eu tive lá esses dias numa formatura e ele disse, irmã Soraya, ele tem uma dificuldade visual, ele toca trompete aqui, eu acho que vocês, a maioria já viu ele aqui, né? Ontem à noite ele estava, daqui a pouco ele vem, e então alguém ainda, a esposa que lê para ele a revista ali, e ele disse para mim que ele tem aprendido muito no preparo, e ele tem visto ali que a equipe dele também tem aproveitado muito este conteúdo para a sua vida. Antes de a gente, discipular as crianças, Deus tem discipulado a gente no nosso secreto, porque discipulado é isso. Eu aprendo, eu ensino aquilo que eu aprendo, eu vejo Jesus através da palavra dele, as crianças veem Jesus através da minha vida, e é isso o que importa, né, irmãos? Não importa se a gente tem cargo de discipulador, de professor, mas cada crente aqui é um discipulador. Só que às vezes a gente precisa ir atrás das nossas ovelhinhas, arrebanhar elas e entender que são a nossa responsabilidade. Aqui na página 112, no tópico 5, que atitude concreta posso tomar nessa semana? Isso não é para daqui 1 mês, 2 meses, ano que vem. Isso é para agora, é para hoje, é para essa semana. Que atitude que eu posso tomar nesta semana para incentivar ou até iniciar o discipulado de crianças na minha família, na minha igreja, na minha comunidade? Às vezes, eu posso não ter o cargo de discipulador lá na congregação, mas na minha rua tem crianças clamando pelo Evangelho, por Cristo. Será que Deus não falou ao teu coração algo sobre o teu campo? As crianças que você precisa buscar. Eu digo crianças, mas você sabe, às vezes até adultos, do seu trabalho. Tudo que a gente aprende aqui, irmãos, nessa revista, na palavra de Deus, é para todas as idades. Eu quero orar com vocês, para que Deus levante com mão forte aquele que está desanimado, cansado, e às vezes se achando pequeno na presença de Deus. Eu digo e repito, nós temos uma oportunidade maior que muitos cristãos, que nós temos o universo infantil, as crianças, a janela 414, uma janela infinita de oportunidades. São as crianças, são as famílias, os testemunhos deles vão muito longe, se a gente conseguir, com a orientação do Espírito Santo, levar, conduzir, monitorar,
como Paulo fazia com Timóteo, aconselhando. Timóteo já estava longe, um distante do outro, um na prisão, um outro escrevia por cartas. Hoje a gente tem o WhatsApp. A criança saiu ali do nosso departamento, mas não quer dizer que a gente não pode estar acompanhando ao longe, não pode estar discipulando. Feche os seus olhos. Ore para Deus te lembrar das coisas importantes que nenhum discipulador deve esquecer jamais. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença e cremos que a Tua palavra falou em nossos corações, que não são coisas da cabeça dos preletores, Senhor, mas é aquilo que Tu queres que eu e você ouça. É aquilo que Tu queres que a gente leve para casa. É aquilo que Tu queres que a gente tome como atitude hoje, e hoje em diante, que é que a gente vá em muitos lugares, sejam orfanatos, sejam escolas, sejam nosso bairro, nossa rua, nossa família, nosso prédio, ou até os confins da terra. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero jamais me achar pequena, me achar inútil, me achar menor, mas eu quero, Senhor, que Tu sempre me lembre desta janela de oportunidades que eu tenho na Tua presença, de frutificar, de que as crianças que passem pelo meu discipulado frutifiquem, Senhor, em onde elas estiverem, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Mesmo que eu nunca seja conhecida, mesmo que nunca o meu nome seja citado pelo meu pastor, mas o meu nome, o nome das minhas crianças e aquelas a quem Tu tem confiado a mim, estejam no livro da vida, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Que nenhuma delas, Senhor, eu deixe escapar pelos meus dedos, Senhor, e que o inimigo jamais tenha qualquer prevalecência nas minhas crianças, naquelas que estão comigo, próximas a mim, Senhor, que Tu vai me ajudar a cuidar delas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Te agradecemos, Senhor, por tudo que aprendemos aqui, Pai. Amém e amém.